Fala, meus queridos Janjos e Janjas, tranquilo? Vamos lá então para a nossa primeira aula sobre mercado financeiro, mercado de capitais, o nome da disciplina. Nós estamos fazendo uma abordagem maior, que é o estudo do mercado financeiro como um todo, Então, nesse capítulo nós estamos estudando o sistema financeiro nacional, Nós já avançamos bastante em sala de aula. Nós já estudamos a estrutura institucional, governamental do sistema financeiro, E todas os três aspectos, ou as três partes do sistema financeiro. E o nosso enfoque nas últimas aulas tem sido o subsistema de intermediação financeira, A gente já estudou as instituições financeiras monetárias, Já esgotamos todas elas. E terminamos, na última aula que tivemos presencialmente, o estudo das instituições financeiras não monetárias. Falta falar de sociedade de arrendamento mercantil apenas, eu vou deixar esse tema para um vídeo próprio, mas eu queria partir já então para o estudo das instituições auxiliares. Então, o que são essas instituições auxiliares? O que nós estamos chamando de instituições auxiliares? Não são instituições financeiras propriamente ditas, nem monetárias, nem não monetárias, ou seja, tecnicamente não fazem intermediação financeira, mas são instituições financeiras que são cruciais para o funcionamento desse sistema como um todo. Mais especificamente, pessoal, são instituições auxiliares, eu disse financeiras, não, instituições auxiliares que vão permitir o surgimento, o fomento e a operacionalização do mercado de capitais, mais especificamente. Nós vamos ter um capítulo próprio para falar de mercado de capitais. Então, neste momento agora, nós vamos tratar somente do estudo das instituições auxiliares. Legal? E aí a gente começa pela instituição auxiliar mais importante de todas, que são as bolsas de valores. Então, vamos lá, exatamente como fazíamos dentro de sala de aula. Vamos começar de um conceito. O que é uma bolsa de valores? E aqui a gente já precisa então chamar a atenção de vocês. Eu não estou me referindo à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, a BMF-Bovespa ou a B3. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vocês vão entender, eu vou dar um conceito genérico, a gente vai estudar as bolsas de valores como um instituto, E depois a gente vai falar um pouquinho da bolsa mais importante no mercado financeiro, no mercado de capitais brasileiro, que é a B3 ou a BMF-Bovespa, tá? E com essa narrativa, com isso que eu acabei de falar, eu acabo te dando uma dica já. Ou seja, uma bolsa de valores, pessoal, ela não é um órgão governamental, ela não é uma única bolsa. Na verdade, no Brasil, nós temos diversas bolsas de valores. Uma bolsa de valor é uma instituição, tá? Ela não é um órgão, ela não é integrante da estrutura governamental que organiza, fiscaliza, normatiza o sistema financeiro. Ela é um órgão, entenda, ela não é um banco, mas assim como existem diversos bancos múltiplos, o Bradesco, Itaú, etc., existem e podem existir diversas bolsas de valores. Assim como existem bancos que têm um volume de clientes, um volume de negócios maior do que outros, uma bolsa de valor ou outra pode ganhar mais destaque ou ter mais volume de negócio, tudo bem? Então, a primeira informação é que a bolsa de valor não é um órgão, Ela é uma instituição como qualquer outra. E aí vamos começar de um conceito, Historicamente, como é que as bolsas de valores se organizaram e surgiram? As bolsas de valores surgiram, pessoal, como instituições sem fins lucrativos. Pode parecer curioso, mas as bolsas de valores surgem como instituições sem fins lucrativos. Foi assim que a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo surgiu, uma instituição sem fins lucrativos. Com qual objetivo? O objetivo de criar um ambiente que possibilitasse a negociação de títulos e valores mobiliários com segurança para todos aqueles envolvidos durante este processo, neste processo.
Então, a ideia de uma bolsa de valores é criar um local onde esses negócios, a compra e venda de valores mobiliários, pudesse acontecer e que os envolvidos, as partes envolvidas, tivessem segurança nessas transações. Segurança de comprar e vender e da certeza de que os títulos seriam entregues e que o pagamento seria recebido. Ou seja, segurança na custódia e na liquidação desses títulos. A gente já falou de custódia, o que é custódia e liquidação, na nossa aula introdutória sobre esse assunto lá no início do nosso semestre, tá? Então é isso. Basicamente, a Bolsa de Valores é um ambiente, é um local, que pode ser físico ou virtual hoje em dia, né? Mas historicamente surgia como um local físico, né? Um prédio, um local onde as pessoas se encontram para que possam fazer essas transações. E é muito simples de você entender isso, né? Por quê? Porque imagine só, eu sou um empresário e eu quero captar investimentos para a expansão dos meus negócios. Eu posso fazer isso de diversas formas. Como eu disse, a gente vai ter um capítulo para falar de mercado de capitais, onde a gente vai estudar os diversos títulos e valores mobiliários existentes. Mas eu, empresário, posso captar recursos no mercado de crédito, eu posso emitir títulos de dívida sem admitir novos parceiros ou novos sócios no meu negócio, ou seja, captar recursos do mercado privado, ou eu posso abrir o meu capital, eu posso vender parcelas da minha empresa, né? Ou seja, eu vou dividir a minha empresa em cotas ou ações, né? Que é o nome que a gente vai dar para esse título, e admitindo novos sócios, captar recursos para a expansão dos meus negócios, enfim, para a persecução das minhas atividades, né? E aí imagine se eu estivesse lá na minha empresa, lá na minha zona industrial, se eu fosse negociar isso sozinho, né? Anunciando isso num jornal, ou esdrúxulamente gritando na porta da minha empresa, estou vendendo parcelas da minha empresa, né? Ia ser muito difícil que essa minha vontade chegasse ao ouvido dos investidores, dos interessados, né? Se eu tivesse que contactar pessoas, né, por telefone ou por carta, oferecendo parcelas da minha empresa, essa estrutura, ou melhor, esse processo ia ser um processo que provavelmente não ia gerar os frutos que eu precisava. Então, há muitos anos atrás, os empresários industriais e também os investidores tiveram essa ideia. Olha, que tal se a gente criar um local onde a gente possa se encontrar e saber que ali serão oferecidos esses tipos de negócios, né, de investimentos, de compra e de venda. E aí, eu tenho agora um momento, me perdoe, mas um local onde as pessoas se reúnem já sabendo que ali vão poder fazer esse tipo de transação. Então a Bolsa de Valor, ou as bolsas de valores no mundo surgem com essa ideia, né? Possibilitar a criação de um ambiente onde empresários, industriais e investidores possam realizar esse tipo de transação com títulos e valores imobiliários. Tudo bem? Então, isso é uma Bolsa de Valores. Vamos falar um pouquinho da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né? Porque esse acaba sendo um tema importante aí para que você que vai atuar futuramente, né, como um bancário ou um analista de investimentos, que você possa conhecer um pouquinho da história da Bolsa de Valores e por que da sua importância, né? Ó, é necessário dizer que o Estado de São Paulo, né, o Sudeste, mas mais especificamente o Estado de São Paulo, é o coração financeiro do nosso país, né? É o Estado industrialmente mais desenvolvido que nós temos, é um Estado que concentra grande parte das indústrias e das empresas, e é por isso mesmo, primeiramente por uma questão geográfica, é que a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né, que funciona na cidade de São Paulo, acabou historicamente sendo a Bolsa de Valores que atraiu o maior número de negócios e por isso tem o maior volume de negócios. Em outras palavras, as principais empresas do nosso país voluntariamente acabavam se direcionando, né, para fazer os seus negócios com valores mobiliários à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo em virtude da sua representatividade geográfica, financeira, numérica, quantitativa. Então ela é a bolsa que historicamente ganhou o maior volume por essas circunstâncias, obviamente dentre outras que são importantes também. E aí o que acontece? Ela há muito então é a Bolsa de Valores que concentra o maior número de negócios em termos quantitativos e qualitativos. É a Bolsa de Valores que tem a estrutura mais organizada, né, daquelas que nós
temos no nosso país, e são muitas outras, né? E é exatamente por isso, então, que essa bolsa de valores especificamente, ela ganhou um maior volume, tá? Até então, eu me refiro até o ano de 2007, para operar nesta bolsa, ou seja, para que as transações pudessem acontecer, necessariamente, eu precisava ser uma corretora ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. É um tema que a gente vai já tratar nos próximos vídeos, se não no próximo vídeo já, você vai conhecer o que são as corretoras e o que são as distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Então, somente as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários podiam, né, operar nesse sistema de bolsa de valores, mais especificamente na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Legal? O que acontece? Já era uma vontade antiga das distribuidoras, que eram nada mais do que as associadas dessa instituição. Deixa eu ser um pouco mais claro. Como a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo era uma instituição sem fins lucrativos, basicamente uma associação, operavam na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários que eram associadas a esta associação, conhecida como Bovespa, né? Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Era uma vontade antiga dessas corretoras que a própria Bovespa se tornasse uma empresa, né? E isso aconteceu em 2007, o início do processo que ficou conhecido como desmutualização. O que foi o processo de desmutualização? Foi o processo de transformação da Associação Bolsa de Valores do Estado de São Paulo para uma SA de capital aberto conhecida como Bovespa, né? Bovespa SA, ou Bovespa Holding, a gente vai falar da holding mais tarde. Então, a primeira atitude dos associados foi transformar essa instituição, que era uma instituição sem fins lucrativos, atenção para isso, a proposta da Bovespa não era ela, enquanto instituição, dar lucro. É óbvio que as transações que ela organizava e operava, os investidores buscavam lucro nas suas transações, mas a Bovespa em si, até então, antes do processo de desmutualização, ela não tinha a pretensão de ser uma empresa que desse lucros, né? A intenção era só resguardar esse ambiente de segurança, né? E que pudesse dar operacionalização a essas transações com valores mobiliários, títulos e valores mobiliários. E aí os associados, as corretoras e distribuidoras, então resolveram converter, né, transformar a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo de uma associação sem fins lucrativos para uma SA de capital aberto. E fizeram isso, né? Processo esse que ficou conhecido como desmutualização, e os acionistas, os associados, as corretoras e distribuidoras que eram associadas, se tornaram agora acionistas, além de que parte das ações, a outra grande parte das ações desta nova SA foi oferecida em IPO, né? Ou seja, abriu mesmo o seu capital para o mercado de capitais como um todo, né? Para o varejo, eu vou dizer assim. Por sinal, foi uma dos IPOs mais lucrativos, né, que a própria Bovespa já registrou o lançamento das suas próprias ações. Então começou o processo de desmutualização. Isso vai gerar um impacto importante, a gente vai tratar isso num próximo vídeo, porque agora não é mais necessário, lá em 2007 não era mais necessário que as corretoras e distribuidoras que pretendessem operar na Bovespa fossem dela associadas, né? Por isso o processo ficou conhecido como desmutualização. Isso acabou gerando impacto, talvez esse é um dos objetivos mais importantes do processo de desmutualização, foi a permissão de um aumento, né, de corretoras e distribuidoras, né, que operem nesse sistema, um fomento ao mercado de capitais. Isso é importante para uma nova empresa agora, que precisa dar lucro e que o seu lucro vem exatamente do aumento das transações, ou seja, quanto mais gente operando, melhor para esta empresa conhecida como Bovespa. Tá? Eu vou tratar também do tema de desmutualização dentro da Bolsa de Mercadorias e Futuros, que a gente vai falar já no próximo vídeo, mas a Bolsa de Mercadorias e Futuros mais conhecida do nosso país também ficava na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, conhecida até então como BMEF. Ela também passou por um processo de desmutualização e no ano de 2008
Bovespa e BMF, as duas bolsas mais importantes do nosso país em termos de volume de negócios, uma bolsa de valores e a outra bolsa de mercadorias, se fundiram, criando uma nova empresa chamada Bovespa Holding ou BMF Bovespa, né? Uma empresa nascida da fusão dessas duas principais bolsas do nosso país. Isso foi em 2008, dando um salto para 2017, eu vou tratar disso também no momento oportuno, nós tivemos a fusão da Bovespa Holding com a CETIP, a Central Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Privados. A gente vai tratar da CETIP também no momento específico. E aí nós tivemos então o surgimento da atual B3, né? Que nada mais é do que um crescimento da BMF Bovespa Holding, ou da Bovespa Holding, numa terceira etapa aí da sua história. Então hoje nós temos a B3, que nada mais é do que a fusão, uma nova empresa oriunda da fusão da Bovespa, Bolsa de Valores, da BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros do Estado de São Paulo, e da Câmara Especial de Liquidação e Custódia, a CETIP, né, que administra os títulos privados. A gente vai tratar isso especificamente num vídeo próprio, criando então essa B3, né, o 3 aqui significando essas três frentes que essa nova empresa detém, né, e atua. Legal? Então, essa é a história da nossa Bolsa de Valores. A intenção desse vídeo é permitir que você tenha entendido o que é uma Bolsa de Valores e entender que a BMF, a Bovespa e a CETIP, por si, né, antes do processo de desmutualização, não eram órgãos governamentais, ao contrário, eram instituições privadas mesmo. E continuam sendo. Só que agora uma empresa mesmo, uma SA, oriunda aí da fusão dessas três importantes instituições auxiliares, que administra basicamente grande parte, se não dizer a maioria esmagadora do mercado de capitais brasileiros. Legal? Então esse foi o tema dessa aula, a introdução a esse assunto, o conceito de Bolsa de Valores, porque, como eu disse, mercado de capitais vai ser um capítulo próprio dentro do nosso esquema. Aqui a gente está estudando o sistema financeiro, né, como vimos fazendo em sala de aula, para que você conheça toda essa estrutura. Legal? Grande abraço para todos vocês, meus queridos Janjos e Janjas. A gente se vê no próximo vídeo falando de Bolsa de Mercadorias e Futuros.